Inicialmente agradeço muito a presença dos professores Sônia Bicudo, Silvia Borelli e Sebastião Velasco e Cruz pelas representações representando as respectivas universidades. E agradeço a presença, em nome do programa também, a presença de todos os professores e estudantes convidados que vieram prestigiar esse evento dos estudantes, e agradeço em particular os próprios estudantes que organizaram esse evento, aqui representados pela doutora Laís Forte Thomas, que participou junto com seus inúmeros colegas da montagem desse evento que está sendo, que foi muito bem preparado. Eu vou me permitir tentar nessa intervenção fazer diferentes coisas, apresentar diferentes questões, e pretendo não ser muito formal e aproveitar o ensejo para fazer um pequeno balanço do nosso programa, que está a merecer. E como já foi falado pelos representantes das universidades, nós tivemos êxito, será o sinal, óbvio, da minha apresentação, mas também temos muitos problemas e não podemos deixar de sinalizá-los e chamar a atenção. Alguns dos problemas derivados justamente das próprias características do programa. Programa interinstitucional, e nos quais as instituições presentes têm lógica, ritmos distintos. Vamos apresentar então um PowerPoint, onde faremos algumas considerações de caráter geral e talvez avançar em algumas mais específicas. Pode. Vai olhando aqui. Quase todos os que estamos aqui presentes somos da área de relações internacionais, então conhecemos bastante as questões relativas à formação da área, e inclusive vamos fazer um balanço deste nosso programa à luz dos temas gerais da área de relações internacionais no mundo. E no Brasil, a área de relações internacionais tem origem e tem raízes em outras áreas de conhecimento, estas apresentadas aí. Esse também foi e é um grande debate, inclusive no Brasil, sobre esse tema. No nosso caso, podemos dizer que a maioria dos professores que compõem o programa, 18, né? A maioria dos professores que compõem o programa são da área de ciência política. Mas também tivemos professores do direito, temos professores de história, temos professores de economia e também temos professores de sociologia.
Agora, no Brasil, a área de Relações Internacionais, cada curso de Relações Internacionais tem a sua própria história. Tanto os cursos de graduação, quanto os cursos de pós-graduação. Agora, no essencial, na maioria dos casos, os cursos de pós-graduação estão ancorados na área de ciência política, o que foi e é um tema polêmico, e na CAPES, a área de Relações Internacionais está junto com ciência política, e no CNPq também. A área de Relações Internacionais, isso provavelmente estou chovendo no meu molhado para todos os que são da área, mas como nós sabemos, nos últimos 15, 20 anos, a área de Relações Internacionais, depois vamos ver algumas tabelas, teve uma enorme expansão. Não vou nem discutir o significado dessa enorme expansão do ponto de vista da sua qualidade, mas queria apenas sinalizar algumas razões que entendemos importantes, explicativas desta expansão. Temas já tratados em diversos textos, do Chignoli, da Mônica Hertz, do Sebastião Velasquez Cruz, do Paulo Roberto de Almeida, eu me lembro de outros ainda. Uma das razões é a expansão do mercado de trabalho, pela inserção internacional do país maior. Esse não é, obviamente, um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global, mas o Brasil também aumentou fortemente a sua inserção internacional, talvez até menos do que outras áreas do globo, mas certamente cresceu muito. Isso expandiu o mercado de trabalho de muitos pontos de vista e viabilizou o aumento dos cursos e acesso ao trabalho. Outro tema que foi muito importante nos anos 90 e que se tornou, digamos, um fator importante de difusão das questões internacionais é o discurso da globalização. Na verdade, vem dos anos 80, mas que acabou tendo uma forte incidência no Brasil nos anos 90 e agora nos anos 2000. A inserção internacional do país, já falei, o comércio internacional ainda que não acima das médias internacionais, mas o comércio do Brasil também cresceu muito e também foi uma área de inserção, pelo menos alguns dos egressos do curso de Relações Internacionais. E nós acrescentamos, mas não somos os primeiros, também algo de modismo e de glamorização do tema de Relações Internacionais. Isso é visível, depois vamos apresentar, logo em seguida, aqui apresentamos essa tabela. O curso de Relações Internacionais foi bem lembrado pela professora Silvia Borelli há pouco. O curso de Relações Internacionais nos anos 80 e no começo dos anos 90 eram muito poucos. O curso pioneiro, que é representado pelo professor Antônio Carlos Lessa, é o curso de Relações Internacionais da UNB. Depois se criou o curso de, depois vamos ver melhor, o curso de pós-graduação do IRE, da PUC do Rio, mas a grande expansão, como estamos vendo por essa tabela, a grande expansão dos cursos de graduação de Relações Internacionais se dá nos anos 90 e ainda continua agora nos anos 2000. Em 1995 tínhamos 3 cursos. O curso da PUC de São Paulo foi o primeiro curso de Relações Internacionais de graduação implantado. Aliás, para verem bem as relações
e até as razões da criação desse curso. 2 professores, não da PUC, do nosso programa de pós-graduação, foram professores da primeira turma, o professor da primeira turma da PUC, o professor Chignoli e eu mesmo. E em 2012 nós temos 93 cursos de relações internacionais. Eu tenho a impressão que essa informação talvez não seja ainda exata, talvez seja mais ainda. E o número de formados também seguiu essa mesma expansão. Se passou esses dados de 81 alunos para 1985 alunos em seguida. As relações internacionais no Brasil, esse é um tema já tocado pelo professor Sebastião, produziram um adensamento intelectual. Eu acho que nós podemos dizer aqui, nós temos alguns professores, entre outros a Maria Regina, a Mônica, que são, digamos, fundadores da área de relações internacionais no Brasil, mas nós podemos dizer que certamente ainda longe do desejável, mas há um forte adensamento da área de relações internacionais, uma produção intelectual nesse campo bastante razoável. Aqui uma afirmação que eu não sei se é polêmica. Nós também tivemos um aumento de financiamento, depois vamos ver inclusive no que tange ao nosso programa, nós tivemos um aumento de financiamento do setor público para a área de relações internacionais, que não pode ser desconhecida e que certamente ajuda a compreender por que houve essa expansão. A CAPES, que inclusive foi a origem do edital Santiago Dantas de 2001, o CNPq, as fundações de amparo à pesquisa estaduais, o setor público, vários ministérios, em particular o Ministério das Relações Exteriores, e setorialmente e localmente, ainda que em forte diminuição, as fundações privadas estrangeiras. Fundação Ford, que teve um papel importante na organização, ou na fundação, até diria, da área acadêmica de relações internacionais nos anos 80, nos anos 70 e nos anos 80, e também fundações Adenauer, Friedrich Ebert e algumas outras instituições. As relações internacionais também tiveram uma relação, já falei antes, com a busca de melhores empregos. Isso nós vamos ver quando compararmos ciências sociais com relações internacionais, e a ampliação do mercado de ensino. Isso daí eu sempre falo para os nossos alunos. Hoje quem tem um doutorado em geral no Brasil tem emprego garantido, mas quem tem doutorado em relações internacionais tem emprego absolutamente garantido, o que não o que nem sempre se dá em outras áreas. Tem absolutamente garantido justamente pela fase de enorme expansão que está exigindo professores, docentes nos cursos de relações, nos próprios cursos de relações internacionais e em outros cursos também. Então, essa enorme expansão em escala geométrica que houve, ela acaba produzindo esse efeito secundário, que é a enorme ampliação de mercado de trabalho para os estudantes de relações internacionais, e cada vez vai se sofisticando mais. Portanto, hoje, a pós-graduação em relações internacionais acaba sendo também um elemento exigido. Esse daqui é depois, né? Aqui nós temos também uma tabela que é bem explicativa disso que estamos tentando explicar.
Os cursos de Relações Internacionais estão aqui nessa tabela, eu não vou ler, mas nós vemos claramente o primeiro curso de Relações Internacionais no Brasil é o da UNB, e o segundo é o da PUC do Rio de Janeiro, do IRI. O doutorado, no caso do curso da UNB, aqui está marcado 2002, porque aparece dessa forma na página da CAPES, mas o curso de fato é bem anterior, porque ele estava inserido, a área de Relações Internacionais estava inserida no programa de pós-graduação em História, correto, Nelson? Depois foram se desenvolvendo, ampliando. Essa tabela tem os dados do triênio 2007 e 2010. Hoje o número de cursos de Relações Internacionais aumentou ainda mais. E os doutorados que temos no Brasil são estes 6 que estão sinalizados aí. O nosso doutorado do programa da Unesp, Unicamp e PUC como vocês estão vendo, de 2011. Nós estamos comemorando hoje os 10 anos do programa. Na verdade é um pouco mais do que 10 anos do programa. Como lembrou o Sebastião, o programa se iniciou com um edital, eu vou me referir a isso em seguida. Se iniciou com base no edital Santiago Dantas da CAPES, que foi publicado em 2001. Por isso que em 11 de setembro de 2001 nós estávamos reunidos numa sala da PUC para discutir a preparação do projeto a ser enviado à CAPES. Sebastião, se me permite um pequeno comentário. Na PUC tem algumas televisões, não sei se nos corredores, em alguns lugares. E nós passamos na televisão e estava sendo transmitido ao vivo o fato. Eu falei, que filme que é isso? Bom, aqui é uma tabela óbvia: fortalecimento da pesquisa, pensamento, expansão da agenda acadêmica de relações internacionais. Na volta daquela tabela. Bom, esta tabela, já entramos aqui na avaliação do nosso programa e do balanço do nosso programa. Nós podemos dizer, e depois eu vou fazer um comentário no tocante às universidades na parte final. O nosso programa fez um esforço, e os professores desse programa fizeram um esforço importante no sentido de utilizar os incentivos para a área de relações internacionais e para a área acadêmica em geral. E também me permito um comentário, outro comentário ainda. Por que isso talvez não seja conhecido da maioria de vocês? Por que o nosso programa foi constituído nesse formato? Muitas vezes pergunto, por exemplo, por que a USP não participa do programa? Por que foi montado com esse formato? Ele foi montado com esse formato porque os professores que constituíram o programa, que são basicamente os atuais, depois foram credenciados alguns mais, mas poucos, o programa ele se iniciou com base em projetos de pesquisa e grupos de pesquisa que vinham sendo constituídos desde os anos 80 e os anos 90. Grupos de pesquisa que se, digamos, cristalizaram em alguns grandes projetos, particularmente em projetos temáticos da FAPESP, que congregavam vários dos pesquisadores da PUC, da Unesp e da Unicamp. Alguns projetos foram coordenados pelo professor Marco Aurélio
Nogueira, sobre paradiplomacia, projetos temáticos que sobre relações internacionais e a adequação do sistema internacional à onda neoliberal, coordenado pelo professor Sebastião Velasquez Cruz. Outros projetos sobre paradiplomacia que eu mesmo coordenei, e projetos coordenados pelo professor Luiz Eduardo Vanderlei. Isso explica as razões pelas quais este programa foi formado dessa forma, quer dizer, agregou pesquisadores que já vinham desenvolvendo relações de pesquisa e tinham uma razoável afinidade intelectual e de trabalho. Quando surgiu o edital Santiago Dantas, que também lembro que foi bastante polêmico, particularmente porque o edital foi emitido pela CAPES para universidades públicas, o que teria excluído, por exemplo, o programa do IRI da PUC do Rio de Janeiro. E na montagem desse edital, os professores que já estavam vinculados por laços de pesquisa, alguns outros por laços de pesquisas e afinidades individuais, inclusive, acabaram juntando-se e pensando em ingressar com um projeto neste edital. Nesse edital, para a nossa surpresa, fomos aprovados e aí se iniciou o programa. Depois fizemos o, como é que se chama lá, o preenchimento, o preenchimento do formulário da CAPES para a criação do programa, e o primeiro curso foi do mestrado de 2003. Vários dos professores do mestrado de 2003 hoje já são professores do nosso programa, inclusive alguns. E alguns poderão ser no futuro. Os outros editais importantes nos quais o programa se inscreveu, participou, e em alguns casos obtivemos o apoio, foram os editais Prodefesa, da CAPES, juntamente com o Ministério da Defesa, correto, Hector? O edital Renato Archer, que vários programas de pós-graduação do Brasil participaram, de 2006, o edital INCTs do CNPq, do qual, no nosso caso, resultou o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos dos Estados Unidos, de 2008, e o edital Pro Estratégia, também da CAPES e do Ministério da Defesa, no qual os nossos professores ligados à linha de defesa participam juntamente com uma rede de outras universidades. A situação atual, todos vocês conhecem. Na avaliação da CAPES de 2007 e 2009, nós tivemos o conceito do mestrado aumentado para 5, e o conceito e foi aprovado em 2010 o nosso doutorado com o conceito 4. E temos 117 alunos formados, talvez alguns a mais, depois que foi elaborado esse PowerPoint. As áreas de concentração do programa também vocês conhecem, estão aí, não vou me deter sobre isso para não me estender muito mais. Produção intelectual. Aqui temos alguns gráficos, algumas tabelas, para termos uma ideia. A produção intelectual do programa é essa que está colocada aí.
Nós, na avaliação que podemos fazer, temos uma razoável produção. Há os artigos publicados em periódicos quais, que na verdade são a definição de última instância da CAPES, não a única certamente, mas muito importante, evoluíram bastante. Então, como vocês estão vendo aí, 53, 75, 88 nos triênios da CAPES. E depois sinalizaria também a publicação de livros. A publicação de livros que soma onde está escrito texto integral, portanto 4, 12 e 11, e coletâneas, que são livros coletâneos que estão classificados de forma diferente. Eu acredito que na minha avaliação, a nossa produção está razoável, mas sem dúvida ela teria que ser aumentada mais intensamente. Aqui é a mesma tabela, sob com outro tipo de gráfico. E aqui temos a tabela mais detalhada na produção em periódicos quadros. Repito, a nossa produção tem aumentado bastante. A do último triênio, vocês estão vendo aqui, é certamente maior do que a dos triênios anteriores, mas acredito que as publicações para entrar no jogo, esse é um grande debate que tem na universidade, em algumas universidades pelo menos, onde se critica a lógica chamada produtivista, não é? Que em algumas universidades é um tema muito intenso, de debate muito intenso. Agora, na lógica do sistema universitário brasileiro, e que a grosso modo é o sistema universitário que prevalece em todos os países do mundo, para entrarmos nessa lógica é necessário aumentar a nossa produção. Repito, eu acredito que seja boa não somente dos docentes, mas também dos estudantes, como veremos numa tabela a seguir. Aqui estão os dados detalhados da nossa produção. Aqui mais uma tabela sobre esta mesma produção e a avaliação, a evolução das produções A1, A2 e B1. E aqui temos a produção decente, que vocês viram que é bastante significativa. Eu acredito que essa produção decente que nós lançamos nos nossos relatórios não é a integral. Deve ter outra produção do docente que nós não conseguimos captar e que teríamos que tentar recolher as informações de forma mais competente. Essa daqui é a tabela da produção decente da produção decente em periódico, que, como vocês estão vendo, é uma produção bastante elevada e também crescente. Aqui nós temos as produções, as dissertações defendidas por ano. E vocês viram como se explica essa tabela. Essa tabela, vocês verem que nos primeiros anos, nos primeiros 3 anos, há um aumento, o que é óbvio, porque foi o início do programa. Depois há uma relativa estabilização, o que é normal, porque os alunos, o número de ingressantes nos alunos tem sido na média de 15 por ano no mestrado, tem se mantido estável. Provavelmente essa tabela vai aumentar nos próximos anos por conta das defesas de tese de doutorado. Quer dizer, não nas dissertações de mestrado ela vai se manter mais ou menos como está pelo número de ingressos de estudantes. Esse também é um tema nosso de discussão permanente, qual é o justo equilíbrio entre o aumento de número de vagas e a manutenção da qualidade. Esse é um problema que acredito que todos os programas de pós-graduação têm, e que tem que ser bem equilibrado.
Aqui a outra tabela ainda que mostra uma questão que em geral não é muito conhecida. Quais são os temas nos quais o nosso programa vem atuando? Como vocês estão vendo por este gráfico, nós não temos diferenças gritantes em relação à média dos programas de pós-graduação em relações internacionais no Brasil. A primeira coluna, aquela de azul mais claro, é a média no período de 1992 a 2002. Vamos comparar particularmente com o nosso programa com a média 2003-2013, onde essa comparação se aplica mais. No caso de comércio e economia, nós estamos um pouco abaixo da média geral do país de dissertações na área de relações internacionais defendidas nesse subtema específico. No tema de segurança e defesa, nós estamos acima da média, bastante acima da média, da média nacional nesta área. No campo da teoria, estamos também um pouco acima da média. Agora, de todo modo, a defesa de tese, de dissertações na área de teoria de relações internacionais é menor do que a defesa de dissertações em outras áreas dentro do campo de relações internacionais. Integração, também estamos um pouco abaixo da média, e no tema de política externa estamos ligeiramente acima da média. Portanto, eu diria que a distribuição dos temas de pesquisa no nosso programa é bastante razoável. Essa é que é a conclusão que se pode tirar, e ela está, obviamente, vinculada a essas áreas de especialização dos nossos professores, obviamente. Esta é a tabela dos financiamentos. Aqui eu gostaria de fazer um pequeno comentário. O nosso programa, ele foi privilegiado pela CAPES na concessão de bolsas. Ele foi privilegiado justamente como consequência do edital Santiago Dantas. O edital Santiago Dantas, para dar estímulos ao programa, justamente concedeu uma quota de bolsas razoável. Isso se reflete nessa tabela. O nosso número de bolsas é bastante elevado no mestrado, mas em compensação é muito reduzido no doutorado, refletindo a variação 4, que provavelmente não pode mudar a curtíssimo prazo, em razão de não termos ainda defendido nenhuma tese de doutorado, que provavelmente vai acontecer já neste triênio que se está iniciando. As bolsas do CNPq são pequenas, as bolsas da FAPESP refletem também esta situação, tendo um número razoável de bolsas da CAPES. A busca de bolsas da FAPESP foi menor, ainda que houve um grupo de bolsistas da FAPESP bastante importante, e também usar no doutorado. E os sem bolsa, por várias razões, porque trabalham, etc., são esses indicados. Quer dizer, a grande maioria dos nossos alunos teve bolsas de mestrado, o que não está acontecendo mesmo com o doutorado. Por essa razão que informei que o número de bolsas da CAPES para o nosso programa é muito baixo. Aliás, um assunto para os pró-leitores tentarem enfrentar. No caso das bolsas de pesquisa, esse é o quadro que vocês estão vendo aí nas bolsas de pesquisa do CNPq. No tocante à internacionalização, eu diria que o nosso grau de internacionalização também é razoável,
mas pode ser melhorado bastante. Pode ser melhorado bastante. Nós temos projetos ou intercâmbio com muitas universidades, particularmente latino-americanas, ou instituições de pesquisa. O CRIS, o projeto do Observatório do Cono Sul de Forças Armadas, que congrega várias universidades da América do Sul, o convênio com o doutorado em Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, que tem produzido cursos nossos na UBA e cursos da UBA aqui, com a Universidade de Coimbra, com o Instituto de Estudos Históricos e Marítimos do Peru. Bom, tudo isso que vocês estão lendo, com a Espanha, com a American University, estimulado pelo INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos dos Estados Unidos, com a Universidade de Guadalajara, e temos um intercâmbio razoável, uma absorção razoável de estudantes africanos e latino-americanos por conta do programa PEC-PG do CNPq. Para balanço como balanço e antes de uma rápida conclusão. Acreditamos também que a internacionalização do nosso programa é bastante razoável. Temos tido cursos importantes de professores estrangeiros no nosso programa, inclusive sobre os Estados Unidos. Isso já está se tornando uma rotina, estão se repetindo regularmente esses cursos de alguns professores de currículo excelente de grandes universidades, particularmente norte-americanas. O outro ponto que eu acho importante, que eu penso não ser exatamente igual em todos os programas de pós-graduação, que é a baixa evasão. Isso realmente é um dos dados que me estranhou nesses 10 anos. A evasão no nosso programa é extremamente baixa. Aí, depois tem a tabela da evasão, é bastante baixa. Temos cumprido os prazos, etc., a criação do doutorado. Gráfico de ingresso, a evasão, vocês estão vendo, é 9%. Eu não conheço exatamente as evasões de todos os programas do Brasil, mas acredito que estejamos bem posicionados desse ponto de vista. E, finalmente, a última tabela desse gráfico, que é a inserção dos egressos. Como vocês estão vendo, já havia sinalizado isso antes, a maioria dos nossos egressos está inserida no sistema universitário, ensino e pesquisa. 65% dos nossos egressos, por enquanto, só do mestrado, são hoje professores de universidades públicas, particularmente universidades federais, mas inclusive algumas estaduais como a própria Unesp, e de algumas universidades públicas privadas de qualidade, particularmente as PUCs e a Fundação Getúlio Vargas e algumas outras, onde nossos alunos se inseriram como professores. Depois as outras áreas têm menor peso. A área governamental, 13%, a área privada, 15%, etc. Bom, esses são alguns dados que quisemos apresentar para não ficarmos em apenas críticas ou elogios. Eu só gostaria de concluir essa apresentação dizendo duas coisas. Acho que duas coisas. Uma, entendo que o nosso programa, e esse deveria ser o tom, obviamente, de grandes elogios para nós mesmos, mas acho que não é bom. Não é bom esse nossos elogios. Eu acho que nós temos problemas institucionais não graves, mas que têm que ser enfrentados, que é a maior estímulo das universidades ao próprio programa.
isso é um pouco heterogêneo entre as diferentes universidades, mas esse recado cabe, já que estão os representantes das pró-reitorias, esse recado cabe ser dito de público. Entendo que o programa, ele se sustentou em grande parte, agora é um autoelogio, sim, em grande parte pelo esforço individual dos professores. Vou dar um exemplo. Isso quem é de outras universidades provavelmente não sabe. A carga horária do nosso programa não é contabilizada claramente na carga horária das universidades de origem, nem da Unesp, nem da Unicamp. No caso da PUC é um sistema um pouco diferente. Então, essa questão eu acho que deveria ser considerada. Nos aspectos institucionais são esses. E o outro, a questão em relação ao qual já fiz um comentário, é que os professores e os estudantes do programa realmente devem fazer um esforço maior na lógica competitiva do sistema universitário brasileiro, devem fazer um esforço maior para terem uma produção qualificada. Isso, eu repito, entendo que a nossa produção é bastante razoável, mas ainda certamente há espaço para uma melhoria. E o último aspecto destes críticos é dificilmente resolvível, justamente pela característica do programa, característica de um programa interinstitucional. Então, um adensamento maior da reflexão intelectual, uma maior participação em estudos conjuntos, em pesquisas conjuntas, uma sistematização maior, uma maior intensidade do debate intelectual deveria haver, mas reconheço que é difícil. Vários professores, eles moram porque estão ligados a faculdades em outros lugares que não em São Paulo, então isso também traz algumas dificuldades específicas. Eu acho que esse é o nosso balanço. Como vocês viram, tomei muito cuidado para não fazer nenhum tipo de autoelogiosa. O edital Santiago Dantas, quando foi publicado na gestão do então presidente da CAPES, Baeta Neves, ele foi editado justamente para estimular a área de relações internacionais e previa a distribuição de R$800 mil para 5 programas, portanto R$4 milhões em 2001. Este programa, os programas que foram contemplados foram 4. O programa da Universidade, que foi criado na Universidade Federal Fluminense, um programa que foi criado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nosso, e o programa da UNB, mas que já existia. No caso do programa do UNB, a obtenção do apoio do edital Santiago Dantas significou um importante reforço para o programa de muitos pontos de vista. No nosso caso, vocês têm aí os elementos para avaliação do êxito do edital. No caso dos outros 2 programas, eles não tiveram êxito. O programa da Universidade Fluminense, ele efetivamente se iniciou, mas foi encerrado, ainda que haja outro programa hoje que tem a ver com relações internacionais na Federal Fluminense, e o do Rio Grande do Sul também acabou estancando. Hoje há outros 2 programas de relações internacionais na Federal do Rio Grande do Sul, mas não o programa resultante do edital Santiago Dantas.
Portanto, eu acho que nós temos um elemento de orgulho importante. Nós somos, digamos, um resultado positivo do edital Santiago Dantas. Assim como os projetos Renato Archer também estimularam a área de relações internacionais, e os outros editais e apoios de FAPESP, de FAPES, do CNPq e da CAPES também estimularam essa área. Portanto, acho que temos que agora dar início à preparação da comemoração dos 20 anos do programa, com uma nova impulso e uma resolução equilibrada destes problemas institucionais aos quais quis fazer referência. Muito obrigado.